Amém. Agora sim, fortalecidos nesse amor que foi derramado naquela cruz, nós podemos ouvir a palavra e depois podemos partir cheios da certeza de que Ele está com a gente e de que Ele tem cuidado da nossa vida, amém? A Bíblia vai dizer, e quem vai dizer isso é João, ele vai escrever em uma das suas cartas, que no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Eu aprendi essa musiquinha quando eu estava na salinha das crianças. A gente cantava a musiquinha: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. 1 João 4,18, né? Eu acho que era isso mesmo. Eu acho que é. Aprende aí, tá bom? E é sobre isso que a gente vai falar hoje à noite. Não tenha medo, tenha fé. Nós temos vivido situações difíceis, dias difíceis, e essa palavra ela vem de encontro com o nosso coração, que no amor não existe medo, porque o perfeito amor que vem de Jesus Cristo, que derramou o seu sangue naquela cruz, ele lança fora da nossa vida o medo da Covid, o medo da morte, o medo do que virá no futuro. O amor de Jesus Cristo, ele tira esse medo do nosso coração, e ele coloca em nós uma só certeza, de que Jesus está no controle de todas as coisas. E é justamente sobre isso que eu quero falar com você hoje. Não tenha medo, tenha fé. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo de número 31. Um texto bem conhecido nosso. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 31. Obrigado, Flávio. Pensei de fazer isso, mas não sou muito bom na arrumação. Sou bom na desarrumação. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 31. E nós vamos meditar nessa noite na palavra de Deus sobre não ter medo, mas ter fé. O momento que a gente vive pede isso. É um momento de insegurança, de incerteza, tanto para as crianças que não sabem quando vão voltar para a escola, quanto para os adultos que não sabem que dia vão poder viver normalmente, sem máscara, abraçar, apertar a mão, ir no supermercado tranquilamente. Nós vivemos esse momento, e agora parece que chegou no nosso meio, né? Até a gente não presenciar é uma coisa, mas a partir do momento que a gente começa a presenciar dentro da nossa casa, no meio familiar, dentro da nossa igreja, parece que a gente se espanta ainda mais. Mas a palavra de Deus, ela vai ensinar para mim e para você, que ao invés do medo, nós devemos ter fé no Deus a quem a gente serve. Porque é a fé que vai nos mostrar que Ele está no controle de todas as coisas. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo de número 35 em diante, vai dizer assim: ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos os seguissem. Logo, uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram clamando: mestre, vamos morrer. O Senhor não se importa? E Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquiete-se. De repente, o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é esse homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Amém. Olha que texto maravilhoso para nos mostrar como nós devemos ter fé e não ter medo. Os discípulos estão no meio de uma tempestade que está batendo contra o barco, jogando água dentro desse barco. E com eles está Jesus Cristo, dormindo bem tranquilo atrás no barco. O texto até fala com a cabeça numa almofada. Quer dizer que ele estava bem confortável e dormindo um sono bem profundo.
Os discípulos se apavoram no meio daquela tempestade e eles começam a ficar desesperados, vão acordar Jesus e falam: mestre, o senhor não está vendo como está a situação? Nós vamos morrer, o senhor não se importa com isso? Parece até cena de filme, mas é realidade do nosso dia a dia. Muita gente às vezes conversa com a gente e fala assim: pastor, parece que Deus não está olhando essa situação. Como é que pode gente que é servo dele está sofrendo com essa situação? Gente que é servo dele está passando por um momento de tempestade. Muitas vezes a gente pensa isso. Hernandes Dias Lopes vai dizer 4 coisas que vão acalmar o nosso coração quanto à tempestade. Ele disse assim que as tempestades na nossa vida, elas existem e elas são inevitáveis. Ou seja, na minha ou na tua vida, mais hora, menos hora, nós vamos passar por tribulação. Não tem como evitar. Mais hora, menos hora, eu e você vamos passar por tempestade nas nossas vidas. Elas são inevitáveis. Olha que coisa que acalma o nosso coração. Ninguém escapa da tempestade, nem velho, nem novo, nem homem, nem mulher, nem crente, nem descrente, nem rico, nem pobre, nem branco, nem negro, nem pardo, nem doutor, nem analfabeto. Ninguém vai escapar disso. Como ser humano aqui na terra, e o próprio Jesus disse isso para nós um dia: enquanto vocês estiverem no mundo, vocês vão passar por aflições. Enquanto estiverem no mundo, as tempestades vão vir sobre a vida de vocês. Então isso é inevitável. A tempestade vai existir na minha e na tua vida. Da caminhada do berço até a sepultura, todos nós passamos por tempestades. Do dia que a gente nasce até o dia que a gente morre. Pastor, mas isso não acalma o meu coração. Isso me apavora, né? O senhor está falando um negócio que não me acalma, porque eu estou apavorado de saber que até o dia em que eu morrer, eu vou estar passando por tempestades. Nós vamos passar, sabe por quê? As tempestades também são imprevisíveis. Elas vão chegar quando menos a gente esperar. A tempestade na minha e na tua vida, ela é igual o ladrão, né? E Jesus Cristo até falou da volta dele dessa maneira, né? A volta de Jesus vai ser como um ladrão que não diz o dia e nem a hora em que ele vai invadir a tua casa, mas ele invade. A tempestade também é assim. Ela não avisa o dia nem a hora que ela vai vir sobre a nossa vida, mas o que a gente sabe é que ela vai vir. Ela é inevitável, ela é imprevisível. E aí olha que interessante, a tempestade na vida do ser humano, ela é inadministrável. Ou seja, eu e você não podemos administrar as tempestades que vão acontecer na nossa vida. Eu não posso escolher uma tempestade mais leve ou uma mais forte. Elas são imprevisíveis. A única certeza que a gente tem é que elas vão acontecer, e nós não podemos administrar as tempestades. Olha que interessante. E por último, as tempestades são pedagógicas. Isso daqui acalma o nosso coração. Se até agora você está apavorado, pode ficar tranquilo, que a tempestade vai te ensinar alguma coisa. A tempestade vem para nos ensinar e não para nos derrubar. A tempestade é pedagógica, ela é professora. Ela vai nos ensinar algo de bom, ela vai nos dar lições valiosas para que a gente tenha fé e não tenha medo. Olha que interessante. As tempestades vêm para nos ensinar lições valiosas. E nós que cremos num Deus soberano, num Deus poderoso, que cuide de todas as coisas, por maior que seja a tempestade, nós temos uma certeza: Deus, Ele não perdeu o controle, e a tempestade não pega Deus de surpresa. Mas então, como ter fé e não ter medo diante dessas 4 afirmações do contexto aqui do texto que a gente leu? Primeiro, o texto ele vai apresentar para nós uma situação que na região onde eles estavam no barco, ela era às vezes comum. Essa região
Era uma região que ficava entre montanhas muito altas, e o pico dessas montanhas sempre fica cheio de gelo, de neve. E para a gente entender como a tempestade vem sem avisar na vida do ser humano, naquele lugar a tempestade também vinha sem avisar. Durante o dia, esses discípulos que estavam no barco estavam acostumados, eram pescadores, eram homens que viviam naquela região, mas durante o dia estava aquele sol maravilhoso, lindo, todo mundo pescando, tirando o seu sustento, e de repente, do nada, aparecia uma tempestade, um vento que vinha dessas montanhas e descia sobre aquele rio, e era uma tempestade terrível. É por isso que eu falei que a tempestade, ela é imprevisível. Ela não marca hora, não marca dia. Talvez você está aqui hoje à noite, ela já chegou na tua vida sem você querer, sem você pedir, e não te avisou nem o dia nem a hora. Mas creia numa coisa, a tempestade vai te ensinar algo de bom. A tempestade, ela é professora na nossa vida. Mas então, diante desse contexto, a gente encontra no texto que a gente leu 4 perguntas que são feitas. E eu quero justamente compartilhar essas perguntas com você, para que eu e você saiamos daqui hoje à noite entendendo que é necessário ter fé e não ter medo. Foi justamente por isso que eu fiz a ceia primeiro. Nós cremos que a ceia fortalece a nossa vida, e é diante desse fortalecimento que nós precisamos deixar o medo de lado e acreditar no Jesus que se entregou um dia no nosso lugar. A primeira pergunta que tem no texto é a pergunta dos discípulos para Jesus, e que muitas vezes eu e você fazemos. Os discípulos o acordaram clamando: mestre, nós vamos morrer, o Senhor não se importa? Quantas vezes diante da tempestade eu e você falamos: Deus, eu sirvo ao Senhor, eu sou fiel, eu vou nos cultos, eu leio, eu oro, leio a Bíblia, eu busco a tua presença, eu evangelizo, e o Senhor não está vendo o que eu estou passando? Quantas vezes a gente não faz isso? O Senhor não se importa com o meu sofrimento? Os discípulos perguntam isso para Jesus: nós vamos morrer e o Senhor não está nem aí, né? Se fosse na nossa linguagem de hoje. A primeira pergunta que o texto faz é essa, dos discípulos para Jesus. E olha que interessante, essa é a nossa pergunta sempre que nós estamos no meio de uma tempestade, porque a gente acha que crente não pode passar dificuldade. Errado. Paulo vai falar diversas vezes, Jesus vai falar mais outras diversas vezes, que aquele que serve a Ele, aquele que honra o nome dEle, aquele que busca a presença dEle, aquele que professa a fé em Jesus, ele vai ser perseguido, ele vai ter tempestade, ele vai passar por aflição. E por isso, diante da tempestade, nós precisamos ter fé e não ter medo, porque o medo leva a gente a fazer esse tipo de pergunta para Jesus: o Senhor não se importa com a minha situação? Quantas vezes a gente já perguntou isso? Por que será que os discípulos perguntam isso para Jesus em tom de censura, ou seja, tentando censurar Jesus e dizer: ei, você está aqui com a gente, não se importa com a gente? Olha que interessante, 3 coisas não estavam bem no coração daqueles homens. A primeira coisa que não estava bem, sabe o que era? Os discípulos tinham dificuldade de conciliar a ordem de Jesus com a tempestade que estava acontecendo. Qual foi a ordem de Jesus? Entre no barco e nós vamos passar para o outro lado do rio. Ali não era um mar, tá? Era um rio. Um rio muito extenso, muito grande, mas não era mar. A ordem de Jesus era o seguinte: entra no barco e nós vamos atravessar para o outro lado do rio. Sabe o que Jesus estava querendo mostrar para eles aqui? Entra no barco, porque nós vamos atravessar do outro lado da tempestade. Entra no barco, porque nós vamos atravessar e sair do outro lado com vida, são e salvo. E muitas vezes, quando eu e você estamos no meio de uma tempestade, nós duvidamos que Jesus pode atravessar ela com a gente e nos fazer sair do outro lado são e salvo.
Morei numa igreja que era uma igreja rural. E nessa igreja era um acampamento muito grande. E morava um senhor que era zelador do acampamento. Então só tinha a minha casa e a dele nesse lugar. Toda quarta-feira a gente fazia reunião de oração. E tinha muita gente na reunião de oração. E um dia na reunião de oração, esse senhor se levantou e falou: pastor, eu quero que o senhor ore por mim, pela minha esposa aqui, porque a nossa família está passando uma tempestade muito grande. Nós estamos tendo muito problema com as nossas filhas, e eu quero que o senhor clame a Deus por nós. E eu morava junto com ele, eu já sabia de tudo. E meu coração ficou triste de ver aquele homem triste daquele jeito, sofrendo. E aquele homem levantou e ele falou assim, nunca mais esqueço disso: seu João, ele falou assim: pastor, pode ficar tranquilo, que Jesus nunca prometeu que ia me tirar da tempestade. Ele prometeu que ele ia atravessar a tempestade comigo. Olha a fé desse senhor. E ele falou assim: eu quero que o senhor ore, porque eu creio nisso. Eu estou atravessando a tempestade, mas eu acredito que Deus está segurando na minha mão e Ele está atravessando comigo. Jesus tinha falado isso para os discípulos: olha, entra no barco e nós vamos atravessar do outro lado. Mas a pergunta deles é: ei, o senhor não se importa com a gente? Jesus não prometeu tirar a tempestade da minha e da tua vida, mas Ele prometeu que vai estar com a gente até o último dia da nossa vida. A tempestade vai vir, ela vai acontecer na nossa vida, mais hora, menos hora. Mas o mais importante é quem está com a gente no meio da tempestade. Jesus estava naquele barco. Os discípulos tinham dificuldade de entender isso. A ordem de Jesus de atravessar com a tempestade que estava acontecendo. Sabe como que a gente entende isso de uma forma bem fácil? Olhando para a história do profeta Jonas. Sabe por que Jonas sofre uma tempestade imensa dentro daquele barco onde ele entrou? Que o povo começa a jogar tudo para fora, até chegar no momento que eles falam assim: ó, vamos tirar sorte, porque Deus está furioso com alguém que está aqui dentro. E eles tiram a sorte e ela cai em Jonas. E eles falam assim: ó, vamos jogar Jonas no mar. Quando eles jogam Jonas, o mar se acalma e fica tudo certo. Sabe por que essa tempestade veio naquele barco? Porque Jonas estava numa rota de desobediência. Mas talvez eu e você não estamos desobedecendo a Deus, temos sido fiéis, temos obedecido, e a tempestade tem vindo da mesma maneira na nossa vida. Ela vai vir. Mas a promessa dele para mim e para você é de que ele vai estar com a gente, vai atravessar a tempestade e vai fazer a gente sair do outro lado. É isso que acalma o nosso coração no meio da tempestade. Passaram-se vários meses, eu fui embora dessa igreja, eu estava em outro acampamento, em outra igreja. E um dia chegou uma moça e ela falou: eu quero fazer inscrição, participar do acampamento que vai acontecer o mês que vem. E eu falei: como que é teu nome? Quando ela falou o nome dela, eu falei: é a filha do seu João. Ela falou assim: pastor, um dia meu pai pediu oração para mim. Jesus mudou minha história. Eu quero servir a Ele agora. Olha que vitória para o seu João. Que maravilha. O homem passou a tempestade crendo que Jesus estava com ele, segurando na mão dele, e agora ele viu que ele chegou do outro lado são e salvo. Eu e você precisamos ter essa fé, meu irmão. É essa fé que tem que estar no nosso coração. Nós não precisamos ter medo da situação que nós estamos passando. O Deus que está no controle de todas as coisas, Ele está com a gente. O Deus que está no controle da tua vida, Ele prometeu que vai estar com você até o último dia da tua vida. Segunda coisa que os discípulos tiveram dificuldade de conciliar foi a urgência da necessidade deles com a demora de Jesus. Eles imaginaram: Jesus está com a gente,
Então a tempestade começou, Jesus vai se levantar e vai acalmar o mar e tudo vai ficar certo. Mas não foi assim, né? A tempestade começou, Jesus continuou dormindo. Eu gosto muito desse texto, que eu fico imaginando Jesus bem roncando, tranquilo lá no canto, e o povo descabelando, tudo doido, jogando as coisas para fora, um com o baldinho tirando a água e o outro gritando: nós vamos morrer, nós vamos morrer. E Jesus dormindo lá no canto. Eles tinham pressa e parecia que Jesus estava demorando. Mas olha que interessante, o salmista também teve uma fase da vida dele que ele achou que Deus estava demorando para atender. Sabe o que ele escreveu? Olha que interessante: até quando, Senhor, eu gritarei por socorro e tu não me ouvirás? Os discípulos estavam mais ou menos desse jeito. Até quando, Jesus, vai entrar água nesse barco e o Senhor não vai acordar? Eles tinham pressa, né? A necessidade deles precisava ser atendida urgente. Quer outro exemplo na Bíblia? As irmãs de Lázaro, o amigo de Jesus. Chega alguém e fala: mestre, não precisa ir mais não, porque teu amigo já morreu. Parecia que Jesus estava demorando, né? Parecia que era falta de amor de Jesus, falta de cuidado pastoral, porque era amigo de Jesus. Mas sabe de uma coisa? Na época de Jesus tinha uma crença rabínica que ela dizia o seguinte: que ninguém poderia ressuscitar após 4 dias que estivesse morto, a não ser que Deus fizesse isso. E o povo não estava acreditando que Jesus era filho de Deus, não foi assim? Jesus demora 4 dias. Quando ele chega lá, ele ressuscita Lázaro para mostrar que Deus estava no controle da situação. Olha que maravilha. Jesus não demora, irmão. Ele não demora. Tem um ditado que eu odeio, que eu tenho raiva: Deus tarda, mas não falha. Nunca fala isso com a tua boca, no nome de Jesus. Deus não tarda e muito menos falha, porque Ele é o Deus que está no controle de todas as coisas. E o tempo dele não é o meu e o teu tempo. Os discípulos não entenderam isso. Jesus estava tranquilo, sabe por quê? Porque ele ia mostrar o poder de Deus na vida dele. Ele ia mostrar que ele era Deus a hora que fosse a hora certa, não na hora que todo mundo queria. Quando ele chega na casa de Lázaro, o povo fica todo espantado e fala: esse só pode ser o Filho de Deus, porque ninguém pode ressuscitar ninguém depois de 4 dias mortos. Olha como que Jesus tinha o entendimento. Quando Jesus demora, parece demorar, e ele não demora. Quando Jesus parece demorar no relógio de Deus, não tem atraso. Quando Jesus parece demorar, é porque Ele está preparando algo maior e melhor para a tua vida. Ele parece estar demorando, Ele não está demorando. O relógio de Deus não tem atraso. Ele sabe o momento certo de fazer o que Ele tem que fazer. Ele está no controle, embora talvez você não esteja vendo hoje. Ele está no controle, embora a gente talvez não sinta isso. Mas os discípulos ainda tinham mais uma dificuldade: de conciliar o desespero deles com o silêncio de Jesus. Todo mundo desesperado, correndo, gritando, tirando a água do barco, e Jesus não fala nada. Sabe onde a gente encontra isso na Bíblia? Chega um momento na vida de Jó que a gente vê que parece que Deus se calou e não fala mais com Jó. O homem temente, fiel a Deus, que se desviava do mal, que consagrava os seus filhos e que agora perde tudo, fica na miséria, leproso. E parece que chega um momento da vida dele que Deus não fala mais com ele. Ele chega a falar isso várias vezes com Deus, né? Mas sabe o que ficou intacto na vida de Jó? Sabe o que o inimigo não conseguiu mexer de maneira nenhuma na vida de Jó? A fé que ele tinha no Deus a quem ele servia. A fé de Jó não foi modificada, não foi mexida em nenhum momento.
E ele ainda chega no final da vida, ele vai falar o quê? Antes eu te conheci só de ouvir falar. Agora meus olhos te veem. Imagina, se Jó conhecia Deus de ouvir falar, quem somos nós, né? Fico pensando nisso. Falo, como que eu conheço a Deus então? Se Jó, o homem que Deus dá testemunho dele, né? Você viu lá na terra, meu servo Jó, aquele homem é fiel, é temente, se desvia do mal. Aquele homem eu tenho orgulho dele. Jó fala, eu não conhecia Deus, eu achava que eu conhecia. Momento de desespero, Jó não perde a fé de que Deus estava no controle da sua vida. Os discípulos não conseguem entender o desespero com o silêncio de Jesus. Mas tem uma segunda pergunta então no texto que nos faz pensar. E essa pergunta é de Jesus para os discípulos. E eu acredito que essa pergunta é para mim e para você no momento que a gente está vivendo de tempestade. Então Jesus lhes perguntou: por que estão com medo? Vocês não têm fé? Eu acredito que Jesus olha para nós hoje, para a igreja, e Ele fala assim: por que vocês estão com medo da Covid? Vocês não têm fé? Vocês acham que isso daí é muito maior que eu? Por que vocês estão com medo de toda a situação que está acontecendo no mundo, no país, na cidade de vocês? Vocês não têm fé? Ah, pastor, não é isso. É que a gente tem fé, mas a gente se cuida. Realmente, a gente se cuida. Só que a minha vida não para em função disso, porque o Deus que me criou, Ele é muito maior que isso. A minha vida continua com máscara, com álcool gel, né? Sem aglomeração. Mas a minha vida continua, irmão. A minha vida não pode parar. Essa tempestade pode vir sobre o pastor? Sim. Vai vir, pode ter certeza. Ele é ser humano. Veio sobre os discípulos e Jesus junto dentro do barco. Mas o que Jesus pergunta para mim e para você é: por que você está com medo? O Deus do amor que lança fora o medo está na tua vida. Por que você está com medo? Olha que interessante isso. Existem 4 motivos pelos quais nós não precisamos ter medo e sim ter fé. Se você guardar esses 4 motivos aqui, eu já vou ficar muito alegre, feliz e satisfeito. Nós vamos embora descansar. Os 4 motivos começam com a letra P, para ficar mais fácil você guardar. Primeiro, você precisa ter fé e não ter medo por causa das promessas de Deus para a tua vida. A promessa de Jesus aqui era: passemos para o outro lado do rio. Jesus garantiu que eles iriam chegar do outro lado do rio. Jesus garantiu que a tempestade não ia deter aqueles homens. Jesus garantiu que a tempestade não ia engolir o barco de tal maneira que eles fossem perder a vida. Pelo contrário, eles iam passar a tempestade e sair da outra margem do rio. Eu e você vamos passar a tempestade. A promessa de Deus para nós é: a tempestade virá, mas você vai sair do outro lado da tempestade, porque eu estou com você. Você não está sozinho. Promessa de Jesus e realidade são a mesma coisa, porque Jesus não é homem para mentir. O que Ele prometeu, Ele cumpre. Isso é Bíblia, isso é palavra de Deus. Ele não é homem. Se Ele prometeu que vai estar com a gente, que a tempestade vai passar, Ele vai cumprir essa promessa na minha e na tua vida. Segunda coisa, eu tenho que ter fé e não medo. Sabe por quê? Por causa da presença de Jesus na minha vida. Deixa eu falar algo para você que está aqui hoje à noite. Se você ainda está chegando, ou se você já tem muito tempo de igreja, também serve. Você já tem um compromisso com Jesus? Você já entregou o teu coração para Ele de verdade? Você está convertido ou convencido? Eu gosto muito de brincar com isso, de perguntar isso. Porque muita gente na igreja está convencido e não está convertido. E a Bíblia vai dizer que aquele que está em Cristo, ele é nova criatura. Ou seja, Jesus agora faz parte da vida dessa pessoa. Esse é convertido.
Se você está aqui hoje à noite e você ainda não abriu o teu coração para Jesus, eu quero convidar você para que nessa noite você se decida por Ele. Porque quando a presença de Jesus está na tua vida, irmão, não tem tempestade que vai vencer a tua vida. Não tem dificuldade que vai derrubar você. Ela virá, mas Jesus vai estar no teu barco, assim como Ele estava no barco dos discípulos. Olha que interessante. A criatura não é maior que o Criador. Jesus estava no barco, foi Ele quem criou todas as coisas, porque lá em Gênesis já fala que Jesus estava na criação. E aqui no Novo Testamento João vai confirmar isso. Ele vai dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e por meio dele todas as coisas foram criadas. Ele criou todas as coisas e a tempestade não é maior que Ele. A criatura não é maior que o Criador. A criatura não pode ameaçar o Criador, e a criatura não pode derrotar o Criador. Amém. Satanás não pode derrotar Jesus, porque Jesus já venceu essa guerra. Para de pensar que o diabo é mais forte que Deus. Em nome de Jesus, tira isso da tua mente. O diabo é muito mais fraco, não tem poder nenhum sobre a tua vida, graças a Deus por isso. A criatura não é maior que o Criador. A criatura não tem controle, o Criador tem total controle e domínio sobre a criatura. Ontem a gente estava conversando com os adolescentes lá, e eu falei um pouquinho sobre isso para eles. Eu falei: olha, tem diferença de filho de Deus com criatura. Aquele que não tem Jesus como Senhor, Salvador da sua vida, aquele que não crê na ressurreição de Cristo, aquele que não crê que Jesus morreu na cruz, ao terceiro dia ressuscitou, esse é criatura. E mesmo essa criatura não é maior que o Criador. É Ele que está no governo de todas as coisas. É Ele que prometeu que vai estar conosco todos os dias, até a consumação do século. Então você pode ter fé e não precisa ter medo. Sabe por que você tem que ter fé e não medo? Deixa eu ver se é a quarta coisa. Primeira, segunda, terceira coisa com a letra P. Por causa da paz de Jesus na tua vida. Primeiro, você tem que ter fé e não medo por causa das promessas dele, da presença dele e da paz dele no teu coração. O que Jesus estava fazendo naquele barco com os discípulos? Dormindo. Olha que paz mais gostosa. Eu nunca fiz cruzeiro, né? Mas quem conta que fez cruzeiro fala assim: pastor, nunca mais eu quero ir nesse trem. Você ficar um monte de dia no meio do mar daquele tamanho. Tem dia que o mar tá bravo e aquele tamanho daquele navio balança. Falei: não, isso daí já não é para mim, só do balanço já acabou. Eu até gosto da água, mas do balanço não. Você imagina como que aquele barquinho não estava, e Jesus dormindo numa paz tão gostosa. Jesus sabia que a tempestade viria? Sim, Ele sabia, Ele é Deus. Ele sabe de todas as coisas. Sabe por que Jesus dormiu? Olha por que Ele dormiu. Jesus dormiu porque Ele tinha plena consciência de que tudo estava sob controle. Você pode ter essa paz e descansar e saber que tudo está sob controle. Tudo está no controle das mãos do teu Deus. É Ele quem dá a paz que excede todo entendimento, não é? Deixo-vos a minha paz eu vos dou. Eu não a dou como o mundo dá, porque a paz que o mundo dá passa. Logo vem a tempestade, vem. Mas a paz que Jesus dá, ela excede o entendimento humano. É por isso que Ele estava descansando. Ele estava em paz. Ele estava tranquilo. A paz não é a ausência de tempestade, mas a paz é a consciência de que tudo está sob controle, apesar da tempestade. Isso é paz. É o meu coração não ficar aflito, porque eu sei
em quem eu tenho crido e também sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Que seja assim no meu, no teu coração, em nome de Jesus. Eu preciso ter fé e não medo, sabe por quê? A última coisa com a letra P, por causa primeiro das promessas de Jesus, por causa da presença, da paz de Jesus na minha vida e por causa do poder de Jesus. Você quer ver sobre o poder de Jesus? Você vai no Evangelho de Marcos. Esse evangelista aqui, ele vai reunir cuidadosamente em volta desse texto que a gente leu, várias passagens que vão demonstrar esse poder de Jesus. Presta bem atenção. O texto que a gente leu, né? Marcos capítulo 4, Jesus dá ordem para a natureza e ela para. Depois você vai ler o texto do endemoniado de Gadara, e você vai ver que Jesus, ele tem poder sobre os demônios. E por várias vezes a Bíblia, né? Jesus vai chegar no lugar, o demônio vai falar: o que eu tenho com você, filho de Deus? Olha o poder de Jesus sobre a natureza, sobre os demônios. Depois você vai ver que Jesus tem poder sobre a enfermidade. Aquela mulher que sofria 12 anos, Jesus está passando, ela toca em Jesus e ela é curada. Olha o poder de Jesus. Jesus tem poder sobre a morte na casa de Jairo. O chefe lá dos soldados da sinagoga: ó Jesus, eu também estou sob a autoridade, então o senhor não precisa ir lá, mas manda uma palavra e eu tenho certeza. Olha o poder de Jesus sobre a vida das pessoas. Olha o poder do Criador sobre a criatura. É por isso que eu e você não precisamos ter medo e sim ter fé. E por último, a última pergunta do texto, talvez não é nenhuma pergunta, mas é um diálogo, é dos discípulos com os discípulos. Olha o que eles vão dizer. Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Quem é esse homem? No meio da tua tempestade, como você tem se referido ao Jesus a quem você serve? Aprenda uma coisa no meio da tempestade, quando as pessoas falarem: ei, você não serve a Jesus, você não é crente, você não serve a Deus, por que você passa isso? Você vai falar para ele o seguinte: sabe quem está comigo na tempestade? O homem que tem poder sobre toda a criação. O que está comigo na tempestade é o homem que tem poder sobre o demônio, sobre a enfermidade. É o Filho de Deus, é o Deus de Israel, é aquele que veio para trazer salvação, perdoar pecado, é aquele que veio morrer no meu lugar, e é aquele que é poderoso para fazer muito mais do que eu penso ou do que eu peço. Quem é esse homem? É o Filho de Deus, é o Messias prometido de Deus para salvar o mundo. Quem é esse homem? É aquele que veio para morrer no meu e no teu lugar, porque a dívida era nossa. Quem é o homem que está com a gente no meio da tempestade? É o homem que tem poder para acalmar o mar e o vento. Não tenha medo, tenha fé. Creia nesse Jesus, acredite nesse Jesus, coloque a tua fé totalmente nele, que você vai ver que a tempestade é bem menor do que o Jesus a quem você serve. Você vai ver que diante dele a tempestade vai ficar tão pequena que você vai conseguir vencer ela tranquilamente. Você vai ter paz no teu coração. A luta não vai te deixar apavorado. A agonia não vai vir no teu coração. Sabe por quê? A paz que Ele dá no meio da tempestade excede todo entendimento. Que seja assim na minha e na tua vida, em nome de Jesus. Por isso que eu falei que eu ia deixar para depois da ceia, porque eu tenho certeza que você já foi fortalecido quando você participou desse momento aqui.
E essa palavra vem de encontro com o nosso coração para dizer o seguinte: olha, agora nós estamos fortalecidos pela presença de Jesus na nossa vida e nós não precisamos ter medo, nós podemos sair sem medo, mas com a nossa fé renovada nele, em nome de Jesus. Amém? Fica de pé aí no seu lugar, nós vamos orar, encerrando o nosso culto aqui dessa noite. É com muita alegria que eu venho aqui, gente, é muito gostoso poder compartilhar a palavra de Deus, eu gosto tanto que se eu pudesse eu pregava até meia-noite. Só que o povo fica bravo, não pode. Amanhã é segunda-feira. Mas eu quero que você saia daqui hoje com uma certeza do teu coração: o Deus a quem você serve é poderoso. Ele é poderoso. Não precisa achar que nós somos arrogantes, presunçosos, né? Em falar, mas Jesus pode vencer a Covid. Ele pode vencer a Covid. Ele já venceu a morte, irmão. Quem é esse homem? É aquele que venceu a morte lá na cruz. A gente acabou de cantar aqui: a morte não conseguiu vencer o amor de Jesus, porque Ele morreu e hoje Ele está vivo. Mas Ele precisa estar vivo no meu, no teu coração, para que a nossa fé seja uma fé viva, operante, uma fé que não duvida de nada que Ele pode fazer. Um dia no banheiro da minha casa, depois de um acidente de moto, eu estava paralítico. Eu caí no banheiro da minha casa, gritei a minha mãe, falei: mãe, me segura que eu não consigo ficar em pé mais. Eu falei desse jeito no banheiro, eu falei: se o Senhor é Deus mesmo, igual minha mãe prega, igual minha mãe ora, se o Senhor é Deus mesmo que faz esses milagres que a minha mãe fala, eu estou aqui, não posso andar, só mexo o olho, minha mãe está dando comida na minha boca, eu não aguento mais isso, eu quero morrer. Mas se o Senhor é Deus, igual minha mãe fala, cura minha vida, faz eu andar de novo. Irmão, eu não sei o que eu pedi. Eu não sabia o que eu estava pedindo. Era o Jesus que curou o paralítico aqui, ó. Depois de 3 dias eu voltei a andar. Eu trabalhei de caminhoneiro, carreguei saco de cimento na cabeça. Eu faço academia, eu nado, eu pulo de moto no barranco, caio, machuco tudo. Eu não sinto nem dor mais, irmão. Eu não sabia o que eu estava pedindo. Eu não sabia quem eu estava desafiando, porque eu estava longe dele. Mas ele mostrou para mim o seguinte: filho, você é só uma criaturinha. Eu sou o Criador, eu tenho poder. Vou pôr a mão na tua coluna e vou te curar, para você aprender a não me desafiar. É esse Jesus que eu sirvo, irmão, que eu tenho a maior alegria do mundo de falar que eu sirvo a Ele, que eu ando com Ele. É esse Jesus que eu tenho a maior alegria de falar para os adolescentes no sábado à noite: olha, não troque Ele por nada na tua vida, porque você vai se arrepender. Porque um dia eu troquei e me arrependi. Eu quero que você saia daqui hoje com essa fé no teu coração: Jesus pode fazer muito mais do que você pede ou pensa. Ele pode operar muito além do que você já viu em algum lugar. Eu quero orar pela tua vida. Talvez você entrou hoje aqui, você está passando por tempestade na tua casa. Nem essa doença maldita aí, mas às vezes é outra coisa. Você está passando por tempestade com teu marido, com a tua esposa, com teus filhos. Você está passando tempestade no teu emprego, as coisas não vão bem, você está com medo de ficar desempregado. Eu quero orar pela tua vida agora e clamar a Deus e pedir para Ele, falar: Deus, do mesmo jeito que o Senhor me levantou da cama lá, opera na vida desse irmão aqui nessa noite, em nome de Jesus. Fecha o teu olho, baixa a tua cabeça, coloca a tua vida diante de Deus. Pai, nós cremos no Senhor, e é por isso que nós estamos aqui hoje à noite, reunidos na tua casa, ó Pai, porque nós cremos que o Senhor é o Deus que está no controle de todas as coisas. Nós estamos aqui hoje, Deus, pela tua graça e pelo teu imenso amor demonstrado a nós através de Jesus Cristo, morrendo naquela cruz, derramando o seu sangue, entregando o seu corpo.
E nós estamos aqui hoje, ó Pai, pedindo ao Senhor que o Senhor tire todo o medo do nosso coração, que o Teu amor que lança fora o medo, Ele esteja em cada coração aqui nessa noite, de cada irmão e irmã, que Ele esteja operando poderosamente, fazendo com que a nossa fé não seja uma fé morta, uma fé tímida, mas uma fé viva, que vai glorificar o Teu nome, uma fé, ó Pai, que está acesa dentro do nosso coração, de tal maneira que quando as tempestades vierem, nós vamos segurar na Tua mão e vamos permanecer de pé, firmes, porque o Senhor está conosco até o último dia da nossa vida. Pai, renova a fé no coração de cada um de nós, aqueles que às vezes porventura têm sofrido no seu lar com os filhos, a esposa que tem sofrido com o marido que tem sofrido com a esposa, aqueles que têm sofrido ataque no seu emprego, aqueles que têm, ó Pai, nesse momento medo de ficar desempregado. O Senhor é o dono do ouro e da prata, e nós cremos nisso, que a nossa fé seja renovada no Senhor de tal maneira, que quando a tempestade chegar, nós possamos dizer igual Paulo: eu sei em quem eu tenho crido, e também sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Fica com cada um de nós, nos dá uma semana abençoada, guardada debaixo da Tua graça, da Tua bênção. É o que nós pedimos nessa noite, no nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus Todo-Poderoso, a consolação e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para todos sempre. Amém e amém.